Boa noite! Iniciamos mais uma semana e mais um programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E hoje o nosso programa sempre é mais que especial, deem uma olhadinha. A Terra é um planeta, é um mundo material e, portanto, a Terra está sujeita às leis da natureza. Então, algumas dessas tragédias, alguns desses desastres, eles são inevitáveis. E hoje é segunda-feira, temos o nosso bate-papo de início de semana com ele, Carlos Campelo, que nos trouxe um assunto muito importante para a nossa vida, comunicação não violenta. Nós temos 4 pilares que são a base para a gente avaliar a comunicação não violenta, tá? É a raiva, o nojo, a vergonha e a culpa. Então fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, o Elga e Você vai trazer um momento especial, porque estamos recebendo pessoas especiais, o casal Cristina Piloni e Pedro Piloni. Primeiro, quero agradecer vocês por terem aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Prazer grande. Nós é que agradecemos totalmente. Nós vamos falar sobre o momento atual que estamos vivendo, pandemia, na visão do espiritismo, Cristina. Vamos fazer uma introdução, mas depois eu quero também saber a história de vocês, do casal, eu e todos os telespectadores, que eu sei que vocês têm uma história fantástica também. Verdade. Quer começar, Pedro? Bem, estar hoje imbuído das lentes que o Espiritismo nos oferece é ter a possibilidade de desvendar esse momento na sua beleza e em toda a pujança que ele tem para nos impulsionar para uma vida melhor, não é? Então, estas percepções que nós temos a partir de uma compreensão espírita é fantástico e muito estimulante para nós. Bom, se você me pergunta qual é a visão do espiritismo a respeito dessa pandemia, né, a Covid-19, o que a gente tem a dizer que esses fatos, nessas grandes tragédias, esses desastres naturais, como, por exemplo, tsunami, enchentes, terremotos, maremotos, ciclones e também epidemias e pandemias, são ocorrências naturais. Por quê? A Terra é um planeta, é um mundo material e, portanto, a Terra está sujeita às leis da natureza. Então, algumas dessas tragédias, alguns desses desastres, eles são inevitáveis. Sim. Outros não. Outros resultam da imprevidência do homem, da sua imprudência, não é? Do seu descaso. Até, vejam, muitas coisas hoje que nós estamos sofrendo são decorrentes da forma como o homem utiliza os recursos naturais. Usando um termo que os ambientalistas aproveitam, eles chamam de ecocídio. Isso está acontecendo. Sim, então, uma realidade, né, são fatos terríveis, tragédias planetárias, globais, mas são de única e exclusiva responsabilidade do homem. Outras, elas poderiam ser evitadas ou minimizadas pelo homem. Vejamos o caso do coronavírus, que é uma coisa que ainda está sendo estudada. Nós não temos ainda uma avaliação completa científica dos efeitos e das causas da Covid-19. Mas a gente já está percebendo que, dependendo da conduta das pessoas e dos governos, essa pandemia ela está avançando mais rapidamente ou está tendo consequências mais graves. Então, a visão espírita ela nos mostra que esse tipo de coisa não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus criou leis sábias que são perfeitas e imutáveis.
E nós temos que viver de acordo com essas leis. E a Terra, como ainda é um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo onde o mal predomina sobre o bem, ele está sujeito a esse tipo de ocorrência. Mas veja, se a providência divina permite uma ocorrência como essa, uma tragédia global como essa, não é para castigar o homem. É mais como um desafio, um estímulo, porque nós precisamos crescer. Então, vejam, muitas das vezes nós vamos nos acomodando às lições que nós temos a respeito do cristianismo, de todas as religiões, da importância de sermos solidários, da realidade de que somos todos iguais, não são cumpridas na íntegra. Nós vamos levando isso na brincadeira. Então, a providência divina permite que fatos como esse, como uma pandemia, ocorram para que nós levemos esse susto, fiquemos espertos. Pedro, você acha então que esse momento foi tipo uma chamada de atenção da humanidade? Com certeza. Assim como um pai e uma mãe que tem um filho que precisa de mudar um comportamento, estabelece limites, cria uma ambiência onde a forma inadequada não vá mais se manifestar para surgir uma outra forma adequada de comportamento. Assim também, consideremos a Terra a nossa grande escola, não é? Alguns traços que nós mantivemos até agora, como o egoísmo e o orgulho, que são matrizes de todas as outras imperfeições. Tudo mais nasce desses dois traços, né? Nós podemos reconhecer que planetariamente nós somos individualistas e somos possessivos. Sim. Queremos o bem, mas excluímos o próximo dessa conquista. Nós queremos a felicidade, mas a gente exclui o outro da felicidade. Nós queremos a felicidade para nós, o sucesso para nós. Então, isto foi válido e considerável até agora. As circunstâncias nos mostram que ou saímos disto e aprendemos a ser fraternos, solidários e desapegados, reconhecendo que no mundo nós todos somos usufrutuários, nós não somos donos de nada, nem do próprio corpo, porque a gente não decide até quando a gente vai ficar com o corpo, né? Quando chega a hora, o máximo que se consegue às vezes é uma pequena prorrogação, quando necessário, mas tem a hora de partir. Então o corpo não é nosso, ele é um empréstimo, assim como tudo mais que nos cerca. Então essa compreensão, ela agora está assim como que imposta como um aprendizado inadiável. Ou aprende ou aprende. Aquele que não for solidário, aquele que não se ver no coletivo ao invés de se isolar no individualismo, não vai sobreviver. Não há mais chance para que isso prossiga. E aí a gente pode antever grandes mudanças. Nosso sistema econômico atual, ele terá que ser substituído. Novas formas de produzir a vida na economia vai surgir. Capitalismo não deu certo, socialismo não deu certo, alguma coisa vai emergir que não é nada disso, Sim. mas que a realidade vai nos ensinar como vai dar certo. Então, esse é um momento em que a gente está como que sendo conduzido pela realidade a enxergar um mundo novo que se abre como possibilidade, como oportunidade, e entrar nesse novo modelo com tudo que ele tem de bom e que pode se reverter em favor do individual e do coletivo. Sim. Enxergando dessa maneira, diríamos que nós estamos aqui para aprender, para evoluir como seres humanos, né? E as pessoas, assim, quando nós estamos vivendo essa vida aqui, elas, como eu falei há um tempinho atrás, Pedro, elas se distraem com coisas do mundo, né? Isso aí acontece muito e esquecem de evoluir, de olhar para si, né? Nesse aspecto que a doutrina espírita, ela emerge como uma contribuição fantástica, não é? Quando ela coloca à nossa disposição a realidade espiritual,
que ficou assim como que coberta por uma névoa Isso é na verdade. compreensão das pessoas até agora. Né? A gente entende muito da vida aqui na Terra, com todas as coisas que a ciência já descobriu e coloca à nossa disposição. Mas e nós? O que será de nós quando acaba esse tempo no corpo? Essa realidade de que somos imortais, agora ela se estampa com uma visibilidade incrível. E como imortais, a ótica é outra. Viver aqui na Terra num tempo de uma vida ou de uma encarnação, sabendo que houve um antes e vai ter um depois, e que a vida é intensa, né? Aqui e mais ainda, quando a gente sai das limitações de um corpo físico, isso descortina algo inusitado. Eu vou olhar tudo que eu faço aqui, não sob a ótica do que materialmente eu preciso e me dá satisfação e me dá prazer, mas sob a ótica de todos os prazeres que, como ser imortal, eu posso desfrutar. Eu vou descobrir poderes que estão em mim e que ficaram latentes até hoje, não utilizados, mas podem ser utilizados. Então vejam, quanta coisa fantástica emerge dessa tempestade que se deu, causando um certo susto, um certo impacto, mas que após a tempestade, né, a bonança é inevitável. Com certeza. Cristina, você falou há pouco também em relação ao estímulo da solidariedade, que as pessoas hoje estão mais solidárias, né? Tiveram um chamado. E isso é algo necessário, lógico, é uma evolução também, mas que estava bem esquecida, né? As pessoas estavam muito individualistas, Exatamente. inclusive dentro da própria família. Olha os problemas que aumentaram na convivência familiar hoje, que é algo assustador, porque você fala que a família é ali a base, é onde o seu as coisas... porto seguro, né? Mas quem mora junto sabe das dificuldades da convivência, né? E esse aprendizado que a gente tem que fazer, né? Saber respeitar o outro. Tudo começa no respeito, no limite do outro. E para que haja respeito, eu tenho que, de fato, me considerar igual ao outro. É engraçado, Allan Kardec, ele pegou o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e disse que realmente era assim, um lema luminoso que ia ficar para sempre. Só que, dentro de uma visão espiritualista, a ordem não está certa. Ele dizia assim, a ordem deveria ser fraternidade primeiro. Porque se você não é fraterno, como é que você vai considerar o outro igual a você? A fraternidade tem que anteceder a igualdade. Você só vai tratar o outro como igual se de fato você entender que ele é seu irmão. E a igualdade tem que vir antes da liberdade. Porque se você não vê o outro como seu igual, você vai abusar. Aí é impossível a liberdade. Não é? E esse momento dessa pandemia está nos dando lições muito interessantes. É comum nós nos envaidecermos com a nossa posição social, com o nosso saber. Por exemplo, eu e Pedro... Isso era gritante ultimamente, né? Profissionalmente, nós viemos do ambiente acadêmico, onde a escolaridade, os títulos, são altamente valorizados. E o que está acontecendo? Hoje, né, quantos doutores, pós-doutores, com títulos das melhores universidades do mundo estão quietinhos nas suas casas e ninguém está sentindo falta deles. E enquanto isso, né, pessoas cujas atividades são quase que invisíveis, não dão status, são desprestigiadas, não são valorizadas financeiramente, hoje elas são consideradas essenciais. Não estou nem me referindo à área da saúde, que essa é essencial a priori. Mas, por exemplo, caminhoneiros, motoboys. Gente, motoboys, eles ganham pouco. E essa rapaziada, exatamente, o que seria de mim uma pessoa do grupo de risco sem os motoboys?
E eles ganham Ah, tão verdade. pouco. Aí eu fico assim, não, mas não tá certo. Essas pessoas tinham que ganhar Estão mais. fazendo o mundo continuar E funcionando. não é as pessoas que estão fazendo os bens de consumo chegarem até nós. E outras profissões chamadas de humildes, entre aspas, estão lá fazendo com que a vida não tenha parado. E outras que eram assim, com top de linha, né, como a garotada hoje costuma chamar, estão trancados dentro de casa, não são assim, não são considerados essenciais nesse momento. Isso é uma lição de humildade, né, para todos nós que às vezes assim nos envaidecemos tanto com os nossos títulos universitários, A né? pandemia veio para trazer assim um equilíbrio, pode-se dizer, ou uma mudança de valores? Mas eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, mas vamos aguardar um pouquinho a resposta, que eu vou chamar um intervalo e a gente já volta, mas fique aqui comigo. Estamos de volta aqui com esse casal fantástico, que eu falei, gente, eu tô aqui querendo aumentar mais um bloco para continuarmos essa conversa fantástica. Estávamos aqui conversando no intervalo e falando sobre da questão do medo das pessoas em relação à morte, né? Que é algo que vocês já têm bem resolvido na religião, no espiritismo. Estávamos falando também das questões da responsabilidade que você tem que ter nesse período. Então, assim, eu acho muito interessante a gente passar essas informações para as pessoas da forma como vocês veem, que é libertador, eu diria. Exatamente. Bom, é verdade. Nós espíritas, nós não temos medo da morte, porque aprendemos que a vida continua. Para nós não é uma questão de crença, é uma questão de convicção, porque o espírito ele aprende a desenvolver a fé raciocinada. E assim, sem querer desmerecer nenhuma religião, é claro que todas são boas, todas ensinam o bem, a prática do amor, mas assim, uma vantagem que me atraiu no espiritismo foi o fato de ele nos trazer a realidade da vida no além com todos os detalhes. Então, de posse desses conhecimentos, de como é o desligamento do corpo, o processo da morte e o que vai nos aguardar do lado de lá, o espírita ele encara a morte com muita serenidade, com muita naturalidade. E num momento desse, em que nós estamos vendo as pessoas muito aflitas, entrando até em processos de depressão, com medo da sua morte e com medo de que seus entes queridos venham a morrer também pela Covid-19. O medo prevalece hoje, Sim, né? é geral, né? Então, nesse ponto, nós temos essa vantagem. Mas o interessante é que, apesar de aceitarmos a morte com muita naturalidade, até como uma libertação, no Espiritismo nós aprendemos a valorizar muito a vida, porque entendemos que a reencarnação é uma oportunidade abençoada. Quanto mais tempo nós ficarmos aqui, nessa escola, como o Pedro já citou, mais oportunidades nós teremos de avançar, de contribuir com o progresso nosso e das pessoas que nos cercam. Por isso, o espírita, ele não aceita o suicídio, ele combate o suicídio e ele se sente na obrigação, ele sabe que tem obrigação de preservar a sua vida, de cuidar da sua saúde, porque a vida é um bem muito precioso. Eu até citaria aqui uma frase de que eu gosto muito do escritor português Eça de Queiroz, porque essa frase, ela traduz exatamente a nossa concepção a respeito do valor da vida. O Eça de Queiroz, no livro O Mandarim, ele afirma que a vida é um bem supremo em si mesma, independentemente da abundância das suas manifestações. Então não importa se é um embrião, se é um feto, se é um idoso em cima de uma cama, muito doente, é vida.
é vida, qualquer vida, uma pessoa com paralisia cerebral, não importa, a vida tem um valor inestimável. Então, por isso, nós temos que cuidar da saúde. Nesse sentido, as orientações que nós temos recebido dos espíritos é que a pessoa que, estando devidamente informada a respeito dos riscos de contágio do coronavírus, e olha, minha gente, que ninguém pode alegar desinformação, porque os meios de comunicação estão fazendo um trabalho maravilhoso, exaustivamente orientando a população quanto aos perigos, quanto aos cuidados que devem ser tomados. Então, ninguém vai poder alegar ignorância. Ora, uma pessoa que, sabendo dos riscos, se expõe e venha a adquirir a doença e venha a desencarnar, ela chegará no plano espiritual na condição de um suicida indireto. Porque você sabe de um perigo e não se cuida é a mesma coisa que dirigir embriagado, atravessar a rua movimentada sem olhar para os lados, é a mesma coisa. No mesmo sentido, aquela pessoa descuidada, imprudente, que desconsidera o seu próximo e que venha a levar o contágio a terceiros, e essas pessoas que se contaminaram por culpa sua desencarnarem, essa criatura chegará ao plano espiritual como um homicida indireto. Não é brincadeira, a coisa é muito séria. Como é que você vê essa questão da responsabilidade das pessoas em relação a esse momento? Nós deveríamos aproveitar o que de melhor esse momento tem a nos oferecer. O aprendizado é intenso, porque foram colocados limites até a nossa liberdade naquilo que a gente imaginava, né? O direito de ir e vir, ele teve que ser contido para que a vida fosse respeitada e o critério mais importante de preservação da vida ficasse prevalecendo. Então, valer-nos deste momento para amadurecer, né, para incorporar uma compreensão que antes nós não tínhamos, é a oportunidade. E nós podemos, com essa oportunidade do próprio isolamento social, fazer algo que a gente se negou a fazer até agora. Tão distraídos, como você disse, aos interesses, aos chamativos e aos apelos que a vida material oferece para nós. Nós somos distraídos. Nós descuidamos de nós mesmos. Né? Nós somos desconhecidos por nós mesmos. Nós estamos mais preocupados em ter do que ser. Justamente. Seria isso? E este ser agora está em pauta, ele está na prioridade, está no topo da pirâmide que a gente precisa pôr atenção. E olha, nós vamos descobrir que não podemos desperdiçar a chance de descobrir um tesouro. O melhor de tudo estava escondido, que somos nós mesmos na nossa essência, como seres imortais, né? Nós temos muita coisa que podemos desfrutar e não desfrutamos. O prazer, por exemplo, que a gente experimenta com os nossos sentidos, com as circunstâncias da vida material, é ótimo. Mas melhor ainda é o prazer que nós experimentamos quando sentimos paz de espírito, quando nos sentimos confiantes, quando temos serenidade para lidar com qualquer situação. Este é um prazer, é um benefício que gera uma qualidade de vida que nós não tivemos até agora. Caíamos facilmente no desespero, na desorientação, na revolta, caíamos na depressão porque perdíamos o sentido da vida, porque as coisas materiais são sempre circunstanciais, é sempre passageira, você tanto tem quanto não tem. O ter é isso, ele é fugaz. Sim. E ele não tem como ser retido, porque ninguém é dono de nada, né? Mas a gente não leva a nada, né? Mas nós até agora não adonamos de nós mesmos, que é o máximo de melhor. Olha, quem olha para si mesmo e percebe que ele é criador à semelhança de Deus, quando ele faz brotar uma ideia que antes não existia,
quando ele exterioriza uma emoção que não estava posta, quando ele usa da sua vontade e realiza coisas que não existiam. Ele é criador. E nós ficamos numa inconsciência de tudo isso até agora. A nova era que ganha corpo e expressão agora é a era do espírito, mas não dessa coisa mística e nebulosa. O espírito é a realidade que está impressa dentro de nós mesmos e que a gente não teve tempo, não deu atenção até agora. No isolamento social a gente tem tempo. Eu acredito que, ouvindo vocês, lendo um pouco também sobre o espiritismo, que a gente nasce com um propósito, né? Nós nascemos com um propósito e quando nós buscamos isso ou começamos a trazer isso como realidade para a nossa vida, ela começa a fazer sentido. É um novo modelo de felicidade. Então, a comida deliciosa, a paisagem maravilhosa, o toque de carinho, se tudo isso foi muito bom, quando a gente descobre que nós temos recursos para nos sentir felizes por outros motivos, que não esses que são fugazes, a gente reconhece que vale a pena ter um bem-estar que permanece por mais tempo e que isso depende de nós e não depende de ninguém. A nossa autonomia, a nossa real liberdade está para ser conquistada. Quando eu descubro que eu posso ser aquele que maneja o pensamento e eu alinho o meu pensamento da forma que me convier. Se eu tiver um pensamento que é incomodativo, destrutivo, que prejudica, eu tenho a liberdade para abandonar esse pensamento e criar um melhor que esse. Se eu estou me sentindo triste, desanimado, com raiva, insatisfeito, eu tenho a oportunidade de fazer emergir um outro sentimento que me deixa bem. A alegria, o entusiasmo, a disposição para fazer as coisas. Então, eu sou dono de mim, mas não o fui até agora. Isso eu mesmo. posso dirigir meu pensamento, mas não tenho dirigido até agora. Eu posso dirigir minha emoção, mas não estou fazendo isso. Eu não estou sendo senhor de mim. E me distrair querendo ser senhor do mundo. Só que o mundo escapa das nossas mãos como a água que se escorrega. E nós, se a gente se apropria de si, ninguém toma, nos ninguém rouba, mexe, não tem nada, né, pode nos tirar do lugar em que estamos. Eu estou assim triste que está acabando o nosso tempo, então eu já quero me antecipar e fazer um novo convite para vocês retornarem aqui. Mas, Cristina, eu quero finalizar perguntando para você, na sua opinião hoje, qual é a maior lição que esse momento está nos trazendo? Olha, muitas lições. Uma delas já falamos aqui mais ou menos, né? Que é a questão de realmente nos enxergarmos como iguais e sermos efetivamente solidários, né? Nós sempre fechamos as nossas portas, as nossas fronteiras. Veja, nos últimos anos, ano passado, por exemplo, na minha avaliação dos problemas sociais mais graves que estávamos vivendo era a questão dos refugiados. Então, as grandes potências fechando suas fronteiras. Aí, de repente, esses mesmos países, Itália, Espanha, né, tiveram que fechar as suas portas. Eles é que ficaram, não deixaram ninguém entrar, aí eles ficaram trancados lá dentro. Mas nós fazemos isso nas nossas casas, né? Então, essa é uma das grandes lições que a gente tem que aprender, né? Essa questão da solidariedade, da imortalidade, porque aquilo que o Pedro estava falando, né? Bom, Sócrates já dizia, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, durante milênios, o homem quis conquistar o mundo. Joana de Ângeles, autora espiritual, que dita a mensagem pelo médium Divaldo Franco, ela costuma dizer que o homem, durante esses milênios, ele conquistou as distâncias, inventou a roda, meios de transportes, né? Depois ele dominou os mares, aí dominou os ares, já faz viagens fora do planeta, não é? Agora falta o homem empreender a maior aventura da sua história,
que é fazer a viagem para dentro de si mesmo, né? E esse momento nós estamos sendo obrigados a ficar trancados. É uma oportunidade, sim, de nós trabalharmos o nosso autoconhecimento. E veja que interessante, nos tempos das grandes navegações, que foi uma aventura, uma das maiores aventuras da humanidade, uma das profissões mais valorizadas era do cartógrafo. Porque ele desenhava, um bom cartógrafo era pago a peso de ouro pelos reis de Espanha, Portugal, da Inglaterra, que eram os que estavam dominando as grandes navegações. Hoje, uma das profissões mais requisitadas é a dos psicólogos. É porque verdade. eles são assim o cartógrafo da nossa alma. Eles é que estão nos ajudando a fazer esse caminho do autoconhecimento. E sem querer desmerecer os nossos profissionais que são imprescindíveis, né? As religiões todas, nesse momento, elas têm um papel relevante, todas elas, de nos ajudar a esse processo de autoconhecimento. E as religiões, né, também vão passar por esse processo de renovação. Até agora, quando o homem não tinha autonomia para fazer a felicidade indo para dentro e se autoconhecendo e sendo senhor de si, e dependia, né, dos líderes religiosos que lhe traziam as soluções e as verdades, agora o ser humano descobre que as soluções estão dentro deles. Na medida que ele ganha intimidade consigo, ele ganha intimidade com Deus. Então nós estaremos acessando o divino pelos caminhos que encontramos ao mergulhar dentro de nós. Então as lideranças terão que redescobrir suas funções. Eles não serão mais aqueles que conduzem cegos, né? Eles deverão conviver com pessoas lúcidas, que sabem o que querem e que podem ser ajudadas, né, com aqueles que com uma certa sabedoria fornecem o mapa para cada um se assenhorear do seu próprio destino e ser autor da própria história. Isso é fantástico. E eu acredito muito que esse caminho já está virando uma realidade, ele está em curso, está algo assim bem real. Verdade. Para nós agora. Gente, acabou o tempo, eu estou assim, é uma pena enorme, mas eu já quero fazer um convite novamente, vou convidar vocês mais uma vez para voltar aqui e nós continuarmos esse bate-papo, esses ensinamentos que eu tenho certeza que ajuda muita gente, né? Ainda mais nesse momento. E foi assim maravilhoso receber vocês aqui. E ainda nem contamos a história de vocês, né? Que vai ficar para a próxima. Mas eu quero saber muito em detalhes e quero que todo mundo compartilhe. É bom ter um gostinho de quero mais, né? Ficou. Nós também ficamos assim. Foi um prazer recebê-los, viu? De verdade. Nossa, também. E já vamos marcar a volta. Ótimo. Muito obrigado, Helga. Estamos de volta e hoje no Elgue Você chegou aquele momento que eu adoro. Estamos recebendo ele, que é neurocoach, maratonista, hipnólogo e muito mais, Carlos Campelo. Mais uma semana iniciando assim, bem motivada. Carlos, é um prazer sempre te receber. Muito obrigado, Helga, a todos os telespectadores e também quero aqui parabenizar a todos os maratonistas. Dia 7 de agosto foi o dia do maratonista. Olha que maravilha! Parabéns a todos os maratonistas aí que tem dessa atividade, né? Algo tão presente, porque eu acho que no momento que você se torna um maratonista, é um estilo de vida, né, Campelo? Com certeza. A gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É uma transformação, que nem eu fico falando, é uma transformação que dá, não só física, dá uma transformação mental também. E aí transformou muito sua vida, né? Bastante. Se pegar a foto do antes e depois... Olha, nós vamos mostrar aqui, né? Aproveitar, acho que tem aí pra gente mostrar uma transformação gigante na sua vida. Foi pra melhor.
E pra melhor. acaba transformando em N setores também, né? Sim, Não só em o tudo. físico. Exato. Emocional, comportamental, social, até espiritual, né? Olha. Porque a gente, quando chega no final, faltando 195 metros da maratona, a gente agradece, sabe? E fala assim, graças a Deus, deu tudo certo, todo o treinamento, toda a minha dedicação, toda a minha disciplina, olha que tô chegando. Obrigado Deus, obrigado família. É uma sensação, né? De vitória de impressionante. vitória, que enche a nossa vida, né? Exato, exato. Agora, falando de maratona, não posso deixar de falar sobre os atletas que estão aí preparando a live, né? Vamos falar mais uma vez, fiquem ligados no dia 16 de agosto. 16 de agosto vai ter uma live onde os atletas que são profissionais, né? Exato, são vão bater o seu recorde, tentar bater o seu recorde através de uma live no YouTube. E nós vamos aí acompanhar e contribuir, né, Campelo? Exatamente. Nós estamos fazendo uma vaquinha. Diga-se de passagem, Elga, a vaquinha já está ocorrendo, porque algumas pessoas falaram assim, vou deixar para o dia 16. Não, a gente já está levantando os recursos, porque eles estão sem provas e eles dependem das premiações das provas para manter a sua subsistência. E a vaquinha já está ocorrendo, tá? Então entra no nosso perfil que vai estar lá o link da vaquinha. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. E vamos lá, vamos incentivar, vamos ajudar, né? Que o momento é esse de solidariedade. Então tá aí o recado no dia 16 de agosto. 16 de agosto, que horário que inicia a live? A previsão é começar às 6 da manhã. Olha só, tá? gente. Então e vai rolar, até são várias horas, 16 horas. Olha só. Então fiquem ligados e aí assistam, se divirtam, né? Que vai ser espetacular ver esses atletas aí se esforçando para bater o seu recorde e toda interação e solidariedade envolvida nesse evento. Estamos na torcida, né, para eles. E hoje, Carlos, qual é o nosso tema do tão esperado bate-papo das segundas-feiras? Elga, comunicação não violenta. É uma das coisas que está sendo muito falado, muito discutido, principalmente durante a pandemia, onde houve assim, uma aproximação familiar e normalmente no âmbito da família é que ocorrem as divergências mais constantes, recorrentes e onde eu falo assim, a oportunidade que eu tenho para melhorar começa por dentro da minha família. Com certeza. E a forma que você se comunica muda totalmente as reações, né, Campelo? Exato. É só uma questão de evolução, né? Você você começa a exercitar com a sua família, Sim. mas é algo que você traz para a sua vida. Isso. Nas suas relações, né? Exatamente. Você vai buscar esse aprendizado, levar para o resto da sua vida, né? E conforme você vai interagindo, você vai se percebendo, a tua comunicação ela vai se tornando mais assertiva, uma comunicação mais voltada para a vida. A gente pode começar assim com uma experiência, tá? Ai, adoraria. A gente adora experiência, porque a prática faz a gente absorver melhor, né, o ensinamento. Exatamente. Experimente a partir de agora tirar do nosso verbo, do nosso idioma, o verbo ser. Tirar o ser. Tirar o ser. Eu não posso falar assim, eu sou o Campelo, você é a Elga. Não posso mais falar isso. Vai falar nós? Eu posso falar nós, posso falar, mas eu não posso usar o verbo ser. Posso usar qualquer outro verbo, menos o ser. Pensa numa dificuldade que a gente pode ter no início. Por exemplo, se eu for falar assim, aquela pessoa é irritante. Eu não posso falar, porque eu estou usando ser. Como seria? Como que eu posso falar que aquela pessoa é irritante sem falar o ser? O que eu posso falar é da seguinte forma. O comportamento daquela pessoa... Ela está irritante? Ela está? Não. Também não? O comportamento daquela pessoa, ele vai de encontro a uma necessidade que eu tenho. Falou a mesma coisa, né? Mas não foi agressivo? Não foi agressivo. O verbo ser, infelizmente, eu posso usar para o bem
também como eu posso usar para julgamento. Então, uma das coisas que nós podemos começar a fazer para uma comunicação não violenta é evitar o julgamento. Né? E passando por esse princípio de evitar o julgamento, dentro da comunicação não violenta, eu posso abranger N canais. Mas hoje, em específico, nós vamos falar de um canal que é a comunicação não violenta para comigo mesmo. Olha que legal. Interessante, que legal. né? Muito interessante. Seria na questão, assim, pelo fato da gente se cobrar demais ou algo assim, como seria? Nesse caso, né? Nós temos 4 pilares que são a base para a gente avaliar a comunicação não violenta, tá? É a raiva, o nojo, a vergonha e a culpa. Raiva, nojo, vergonha e culpa. Exatamente. São os 4 pilares. Quando eu falei para você que hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta para comigo mesmo, eu posso falar a comunicação violenta para com o outro, a comunicação violenta dentro do seio familiar, profissional, como propósito de vida. Eu posso falar a comunicação violenta em N fatores, N grupos. Onde tem 2 pessoas reunidas, eu posso utilizar a comunicação não violenta e nesse caso específico, hoje nós vamos falar sobre nós. Como que nós nos comunicamos, como que nós nos internalizamos a comunicação. Bem, a gente já viu os pilares, que são esses 4. A outra questão é entender a comunicação. A comunicação, se eu pegar de onde provém a etimologia da palavra, é de comum, do mesmo lugar que vem a comunidade. Então, o que é comum? O que é comum para mim pode ser que se torne um hábito e eu não consiga perceber o que eu estou falando para mim mesmo. Do tipo, eu sou preguiçoso. Eu não consigo. Eu não posso. Eu sou mole mesmo. Eu sou desastrado. Sempre tem algo que a gente... eu tenho algumas, acabei de perceber que eu tenho algumas desse tipo de comunicação comigo mesmo. Uhum. E a gente acaba, algumas vezes, não percebendo esse tipo de comunicação, né? E é uma comunicação muito violenta contra mim. É. Sim. E isso aí, o fato da gente se colocar, por exemplo, a falar, nossa, eu sou louca, seria? Perfeito, perfeito, exatamente. Você está reforçando. O que vai acontecer com o corpo da gente, com o pensamento, com o sentimento, quando eu falo, por exemplo, eu sou louco ou eu sou desastrado? Eu vou provar para mim mesmo que eu sou louco, fazer alguma loucura, ou que eu sou desastrado. Eu vou bater em alguma coisa e vou quebrar. Eu estou me retroalimentando. Isso reforça? Reforço. E o que eu tenho? Bem, já viu que comunicação, o que é comum, que se torna um hábito, e no caso, como a gente está falando, eu estou falando para mim mesmo. Já se tornou uma rotina eu tomar uma comunicação violenta comigo sem perceber, né? Então vamos agora pegar os nossos 4 pilares. Vamos pegar o da raiva. A raiva é legal, né? Se eu for falar assim, de uma maneira não violenta, coisa parecida, eu vou falar, não, a raiva não é legal, mas a raiva nos protege. A raiva nos mostra, a raiva nos move. Sim. A raiva nos faz tomar uma atitude, né? O que eu tenho que entender para a raiva não ser uma coisa agressiva? É entender, por qual motivo eu estou com raiva? Qual que é a necessidade que eu tenho para eu sentir raiva? Por exemplo, a gente estudando, tem um exemplo que fala da seguinte forma. Um preso, tá? Ele foi participar de uma palestra de comunicação não violenta. Lá ele escutou falar sobre o pilar raiva e procurou saber, e procurou entender o que o palestrante estava falando com a necessidade dele, né? Porque ele estava se sentindo, ele estava com muita raiva da organização lá onde ele estava preso, porque não colocaram ele num curso que ele queria. E ele estava com raiva da pessoa porque a pessoa não colocou no curso que ele queria. E o que ele fez? Ele foi e brigou com a pessoa.
O que a pessoa fez foi e não deu mais chance para ele entrar no curso. Né? Entendi. Nesta palestra que ele estava escutando sobre comunicação não violenta, que falou de raiva, ele foi questionar o palestrante. Marshall, o nome do palestrante, né? Que é um dos pais que fala da comunicação não violenta. Ele foi conversar com o palestrante, fala assim, mas ele não me deu a oportunidade, ele não fez o que eu queria. Aí o palestrante perguntava para ele, mas qual que era a sua necessidade? Minha necessidade era fazer o curso e ele não me deu essa oportunidade, eu estou com raiva dele porque ele não me deu essa oportunidade. Não, qual que era a sua necessidade? E ele não conseguia entender qual que era a necessidade dele com ele fazer o curso. Né? Ele estava colocando foco na consequência e não na recompensa que ele ia ter. Entendi. Com o curso, ele ia desenvolver uma habilidade, porque ele estava pensando que ele já ia sair do presídio e com essa habilidade ele ia poder trabalhar e ter a sua subsistência. Mas Sim. Essa era a recompensa dele, essa era a necessidade dele. Mas ele não estava falando da recompensa, ele estava falando da consequência. A consequência era fazer o curso. E quando você fala em cima da consequência e não em cima da necessidade, a chance de você julgar o outro, eu estou falando de uma maneira geral. Com certeza. Julgar o outro, mostrar o dedo para o outro e ser agressivo com o outro é muito grande. Né? Então, veja qual que é o real interesse que está por detrás da raiva. Ninguém me deixa com raiva. Ninguém faz a raiva brotar em mim. Quem faz brotar a raiva em mim? Sou eu mesmo. Né? E por isso que é um dos primeiros pilares que eu estou falando da comunicação não violenta para comigo mesmo. Eu que fico com raiva, eu que permito me sentir raiva. Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu estou com raiva, por qual motivo que eu estou com raiva? Qual necessidade minha que eu não estou atendendo nesse momento que está me deixando com raiva? E aí eu posso usar no trânsito, se alguém buzinar para mim. Por que eu fiquei com raiva? Por que eu xinguei? Por que eu saí atrás da pessoa? Por qual motivo? Qual a necessidade que eu tenho? Eu já faço esses questionamentos, né? Já superei essa fase do trânsito. Quando alguém fala alguma coisa que eu não concordo, por que eu fico com raiva dessa pessoa? Qual a necessidade minha que eu não estou enxergando para eu perceber a necessidade? Em resumo, da questão do preso. O Marshall falou para ele, se você fosse conversar com o responsável pela organização do curso e contar da sua necessidade, como que seria a reação dele? Experimenta falando para mim. Aí ele chegou e falou, eu preciso fazer esse curso porque eu estou aqui para sair daqui do presídio. Quando eu sair, eu quero ter um meio de subsistência e esse curso vai me dar esse meio de subsistência. Aí o Marshall perguntou para ele, como que você acha que ele reagiria com você? Ele falou assim, eu acho que ele ia me dar a oportunidade de dar o curso. Aí ele sentou num canto, para fechar a história, né? Baixou a cabeça e começou a chorar. Nossa. E falou o seguinte, eu precisava saber disso há 2 anos. Aí, mas por que há 2 anos? Porque se eu soubesse disso, eu não tinha matado meu amigo. Nossa, que reflexão, hein? Que reflexão. Porque meu amigo falou uma coisa que eu não concordava e isso eu não entendi a minha necessidade, ele tinha a necessidade dele e eu acabei fazendo isso com ele. Nossa, e isso acontece frequentemente, lógico, numa intensidade menor, mas no nosso dia a dia. Vamos passar para o próximo, mas segura aí, é rapidinho, a gente já volta, vamos chamar um intervalo, mas fica aqui comigo. Voltamos aqui com o nosso bate-papo com ele, Carlos Campelo, que eu fiquei chocada. Vamos voltar um pouquinho, eu acredito que vocês também, né, com essa reflexão sobre a raiva, esse final aí que o preso entendeu que se há 2 anos atrás ele tivesse esse conhecimento, ele não teria cometido o delito que colocou ele ali. Exatamente. E assim, primeiro eu quero te falar que isso é uma história verídica, tá no livro do Marshall,
né? Comunicação não violenta. E assim, se você parar para pensar, quantas e quantas necessidades que nós temos que nós não atendemos, né? Quantas necessidades que os outros têm que não são atendidas e quantas vezes a gente perde a oportunidade de ficar bem e deixar o outro bem, né? Eu percebo assim que dentro da reflexão desse presidiário que sirva assim de motivação, de inspiração para que a gente perceba dentro do nosso seio familiar, seja onde que a gente estiver inserido, né, a oportunidade que a gente tem de aprender a lidar com a minha raiva, né, porque ela acaba nos protegendo, e aprender que o outro tem raiva, mas não trabalhar em cima, atuar em cima da raiva, em cima das necessidades. Qual a necessidade que eu tenho? Qual a necessidade que o outro tem? É tudo uma forma de olhar, né? Tudo uma forma de olhar. De você. Também de conhecimento, um exercício também, isso, né, Campelo? Exato. E a gente pode até falar, Elga, assim, no próximo programa, se você assim quiser, de usar esse mesmo exercício para emagrecer. Olha, todo mundo se interessou. Falar de emagrecimento, né? Todo mundo já fica lá ó, olhando. Ainda mais nesse momento de pandemia. Tá todo mundo querendo perder uns quilinhos. É claro que eu topo, viu? Já está marcado no próximo programa. Mas, Carlos, continuamos aqui na comunicação não verbal. Não violenta, isso. Você falou raiva, nojo. Isso, vergonha. Vergonha. Que são os pilares para não ter uma comunicação não violenta. E assim, como que eu posso te falar? Da vergonha, né? Por exemplo, eu vou falar alguma coisa e alguém me recrimina por eu ter falado. Ou alguém simplesmente faz um gesto com a cabeça de negação. Aí eu começo a me retroalimentar. O que isso... Por qual motivo que a pessoa fez aquele gesto com a cabeça? Por qual motivo a pessoa me recriminou? Ou falou alguma coisa de errado para mim? Qual que é a real necessidade que eu tenho? Muitas vezes, Elga, a vergonha ela passa por um preciosismo da perfeição. Eu não quero ser criticado, porque eu quero fazer tudo certo. Eu não quero que alguém me chame a atenção, porque vai denegrir a minha forma de eu ser, minha forma de enxergar e vai me desestruturar o meu eu. Mas essa questão de não querermos, não aceitarmos que a gente pode errar e que isso é natural, a gente sempre quer estar certo. Não a gente, eu digo assim, um traço do ser humano, né? Eu, graças a Deus, já estou amadurecendo essa questão também. A gente pode errar, errar é humano, é natural. Lógico, a gente aprende com o erro. Mas, assim, as pessoas, no momento, ela tenta justificar, como dizer que ela já não errou, né? Isso aí é algo, assim, que meio que presente na maioria dos seres humanos, assim, essa sensação de já vir na defensiva, de já falar que não, eu não errei, já dar uma justificativa. Que isso, toda uma grande maioria. Isso daí você pode até perceber, gente, agora há pouco aqui, a gente tenta numa conversa... É verdade. É que essa parte a gente cortou, né? Mas é verdade, acabou de acontecer. Eu mesmo, acontece. Sabe o que pode ser também? Por exemplo, dentro da PNL nós temos pessoas que são visuais e eles pensam muito mais rápido do que falam e querem falar na velocidade que pensam. Então ele acaba pensando numa velocidade, fala, mas pensa que falou, mas não falou, simplesmente pensou, né? Que são os visuais. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Então é uma questão assim, percepção, saber as necessidades, saber como eu sou, o autoconhecimento. Perfeito? E saber como eu sou. No traço da vergonha, de uma comunicação não violenta, o que me acontece? Eu vou me reprimindo, eu vou me criticando, né? E se eu for sanguíneo, a pessoa que é sanguínea, ela tende a ficar inclusive vermelha
O sangue vem à flor da pele. Por isso que vem aqui Fica ruborizada, né? Exatamente, aparece no rosto. E tem gente né? que fica assim, uau, muito vermelha Fica mesmo, né? vermelha. Fica na hora, assim. Né? E você precisa perceber, desse ficar com vergonha, do ficar com vergonha para raiva, é uma linha muito tênue, porque tem pessoas que podem se reprimir, né, ficar introspectiva, e tem gente que pode se colocar para fora e de uma forma raivosa. Né? Inclusive agredindo as pessoas. Então a vergonha ela passa por uma necessidade. Qual a necessidade que eu tenho? Né? Pode ser uma necessidade que eu queira que seja tudo perfeito, uma necessidade que eu tenha de querer pensar no que o outro vai pensar de mim. Que também é bem forte, né? As pessoas preocupadas com o que os outros pensam. E acaba respondendo por isso. Então, quando eu estou com vergonha, qual a necessidade que realmente está por detrás dessa vergonha? O que está escondendo essa vergonha? Medo? Pode ser? Pode ser. Medo? Aí vamos enfrentar esse medo. Medo do quê? Medo de errar? Você conhece alguém na vida que já errou? Uma pergunta que a gente faz. A pessoa, óbvio, vai falar assim, conheço. E como é que essa pessoa está hoje? Bem, pode estar bem, pode não estar bem. A gente vai procurar uma pessoa que seja bem. Né? Ela está bem, tudo mais. Se as pessoas conseguissem aceitar que estamos aqui em constante aprendizado, né? Facilitaria demais. Muita coisa, Elga, muita Estamos coisa. em constante aprendizado a todo momento, né? Tudo depende da gente absorver esses conhecimentos, né? E realmente entender e levar aquilo para a sua vida. Então, o errar, assim, passa a ser algo mais leve, né? Errei, vou aprender. É isso, assumir que errou, né? Como eu falo assim, eu posso assumir que errou e aprendi, eu também posso ver que o outro errou e aprender para eu não cometer o mesmo erro. É muito melhor, né? Aprender com o erro dos outros, né? Já olha e fala ali, não. Evita mais problemas, né? E tudo isso, dentro da comunicação não violenta, como que eu me reprimo? Muitas vezes por me sentir vergonha, por não entender qual que é a minha real necessidade em relação àquilo ali. Quando criança alguém me recriminou por eu falar alguma coisa e eu cresci um adulto, perfeito. Hoje eu respondo pelos meus atos. Aconteceu? Aconteceu. Vou ficar assim? Não. Vou me reprimir novamente? Não. Eu acho que o mais triste é eu trazer essa repressão que eu tive quando criança, eu trazer para a vida adulta aqui agora e eu não me permitir fazer alguma coisa com medo de errar, com medo do que os outros vão pensar. Né? Olha o quanto que eu estou me violentando, quanto que eu estou deixando de ser eu, quanto que eu estou deixando de doar alguma coisa que eu sei, né? Por medo de errar ou por medo que os outros vão pensar. E se os outros pensarem bem? Né? É uma possibilidade. Aquela história de ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Opa, se está meio cheio, meio vazio, vamos olhar o copo, a parte cheia. Com certeza. Né? Sermos otimistas, né? Exatamente. Otimistas com a vida. Isso aí muda muita coisa à nossa volta. E a gente está precisando bastante de otimismo nesse período. Muito. Eu incentivo sempre, né? Incentivo sempre o otimismo, propagar coisas boas, a gente ter mais amor com as pessoas, falar de uma maneira mais carinhosa. O mundo está precisando disso e a gente tem que reforçar isso sempre. Por isso que eu achei pertinente demais o assunto de comunicação não violenta. Violenta tá certo. Isso. E nesse olhar para si próprio, eu achei mais interessante ainda. Porque o relacionamento começa ali com a gente, né? Isso. E a partir daí, eu me sentindo bem, falando comigo mesmo, a partir desse momento eu aprendo como que eu consigo ficar bem falando com o outro. Sim. Porque eu vou entender que o outro também tem as necessidades dele quando eu começar a me questionar as minhas necessidades. Você vai resolvendo uma questão com você mesmo. As pessoas, sabe, eu vou falar um ditado assim bem popular e bem presente na vida de todo mundo, que começa a fazer sentido as coisas. Falam, gente feliz não perturbam as pessoas. Verdade. Você entende? Você começa a resolver um problema com você mesmo, sabe? E aí as relações vão ficando mais fáceis, né? Então, por isso que eu acho interessante você começar a resolver as questões com você. Exato. Eu praticava isso. Às vezes eu falava assim, meu Deus, como eu sou louca.
sabe? Já cortei isso da minha vida. Exatamente. Tomar muito cuidado, porque algumas vezes, eu falo, a palavra tem poder. Tem. A palavra tem poder. O outro pilar, o nojo. Né? Então, o nojo é como se eu tivesse assim, asco, eu ignoro, eu jogo aquilo para como se fosse um pária, eu tiro aquilo, eu tenho uma repugnação, eu jogo aquilo para lado, né? Como que é isso dentro de mim mesmo, né? Eu deixo os meus sentimentos não tão positivos, eu deixo eles de lado, eu não olho para eles, eu não cuido deles, eu não trato eles, né? Se eu tiver raiva, se eu tiver medo, se eu tiver vergonha, se eu tiver tristeza, se eu tiver rancor, mágoa, ódio, deixa eu olhar para esses sentimentos. Não vou ignorar que eu não tenho, não vou deixar eles de lado, né? Como se tivesse assim, não, eu tenho nojo de ser isso, não quero, isso não me pertence. Pertence, nós somos seres humanos. Quem aqui que não erra? Quem aqui que não tem um pensamento, lógico que para aqueles que ainda estão procurando evolução, tipo eu, né, tem um pensamento... Nós, né, sempre devemos estar, né, Campelo, nós devemos. Eu tenho um pensamento maldoso, coisa parecida, né? Tenho. O que eu tenho que fazer? Por qual motivo que eu pensei isso? Qual o motivo que eu não quero tocar nesse assunto? O que esse assunto é repugnante para mim? O que esse assunto me faz eu deixá-lo de lado, né? Faz eu não tocar no assunto, né? Tal qual a tristeza, né? Que é um pilar da comunicação não violenta. O ato de ficar triste e trilhar no caminho por uma depressão é muito prático se eu for alimentando essa tristeza. Por qual motivo você fica triste com você mesmo? Em que momentos que você fica triste com você mesmo? Mas se está triste em você mesmo, é o motivo? O motivo é o fator gerador. É o caminho? É o que está te levando à tristeza. Mas o que a gente tem que identificar? Qual a necessidade que eu preciso ter, que eu preciso olhar, que está me deixando triste? Isso aí é uma questão assim, tá todo mundo se perguntando, né? Mas tá acabando o nosso tempo, Campelo, o pessoal tá lá pra mim, ó. E nessa parte mais interessante, o que a gente faz? Continua o papo? A gente pode continuar, né, Na no próxima próximo semana? E até entender do preso a tristeza que ele ficou naquele momento. Que deve ter sido assim, sabe? Um momento muito interessante, né? Na Forte vida dele, forte. E libertador, viu? Muito libertador. Vamos conversar disso, já está marcado, né? Na próxima semana a gente continua esse papo. E sempre é um prazer te receber. Iniciar a semana com você aqui é diferente. A satisfação toda minha, que a gente comece a entender as nossas reais necessidades a partir de agora e entender quais são as formas e os motivos que eu posso melhorar minha comunicação, começando comigo mesmo. Com certeza. Campelo, muito obrigada mais uma vez. Satisfação. E o Elg, você continua, hein? Fica aqui comigo que ainda tem muito mais. E hoje é segunda-feira e nós iniciamos sempre a nossa semana programando a agenda de vocês só com coisa boa. E hoje é o dia de Agenda Vem Lives, com todas as lives fantásticas dos nossos artistas que vêm arrasando aí, trazendo muito entretenimento. Então inicia agora o nosso Agenda Vem Lives. Iniciamos nossa agenda de lives da semana com essa dupla bruta mesmo, Jades e Jadson. Vem de live nesta sexta-feira a partir das 21 horas. Cada vez pior e a saudade em mim é cada vez maior. Eu poderia escrever 1000 canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. E diz quando a gente vai se ver.
E essa sexta-feira está sensacional. Olha só quem vem de live, Guilherme e Santiago vão arrasar em sua live a partir das 21h30. O sorriso e a razão. É no som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. E o Sabadão é delas, essa dupla que arrebenta sempre em todos os seus shows e ainda mais em sua live. Maiara e Maraísa vão fazer a festa no nosso Sabadão. Uma pitada de saudade, de vez em quando eu dou uns vexame. Quando eu acho que esqueci, piora fumando. Mais que cair fora secando. Quase um alambique, ele disse. Traição não tem perdão, desiste. E chegou o Domingão e com ninguém menos que essa dupla que eu adoro, Humberto e Ronaldo, vem fazer a nossa alegria com a sua live a partir das 14 horas. E você me xinga, mas você me adora. Toda sexta-feira de noite o pau para. Sai da faculdade, atravessa a cidade e usa e vai embora. E neste domingão tem ele, minha gente, Gustavo Lima, embaixador na Amazônia. Ele vem com uma grande estrutura e vai arrasar com essa live a partir das 17h30. Que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. E o nosso Eu e Você de hoje fica por aqui, mas se você perdeu algo, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela, é só mandar uma mensagem. E tem novidade, o nosso canal do YouTube quer rever o nosso programa de hoje e muitas entrevistas fantásticas que está assim, ó, lá no nosso canal. Corre lá e se inscreva. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.